Olá, gente, mais uma aula importante aqui para quem está fazendo, quem está estudando para a prova de concurso público, tá, gente? Olha só, esse assunto tem caído ultimamente em provas, né, de concurso público aqui no estado do Pará, estado do Pará, né? Órgãos, por exemplo, isso aqui do estado, acho que foi na CEOP, que é uma questão envolvendo correio eletrônico, ou seja, e-mail. As questões que caem sobre esse assunto são muito simples, gente. Então, se você aprender o básico, já é o suficiente para você acertar uma questão de concurso público, né? Não cai só a nível estadual, mas também a nível federal e também a nível municipal. Então é sempre importante, gente, você colocar isso na sua grade de estudos, tá? Estudar aqui o conceito de e-mail, estudar como esse assunto cai nas principais questões aí de provas de concurso público, tá? Bom, primeira coisa, gente, e-mail. O que é o e-mail? E-mail é uma espécie de correio eletrônico. O e-mail é um sistema de comunicação, né, de envio e recebimento de mensagem. Então, para quem está no dia a dia usando constantemente os e-mails, sabe muito bem que é um sistema de comunicação que serve para enviar e receber mensagens. Tá? O uso do e-mail, pessoal, ele é essencial nos tempos modernos, né, nos dias de hoje, porque através do seu e-mail você pode fazer cadastros em plataformas, né, você pode armazenar contatos, você pode armazenar arquivos nos seus mais diversos formatos aí. Então, hoje em dia é essencial você ter uma conta de e-mail, não tem como você fugir disso, porque é um sistema de envio e recebimento de mensagem. Pronto, beleza. Mas existe um ponto interessante que a gente deve aprender quando se refere a e-mail, gente. Primeiramente, que o endereço de e-mail que você está vendo aqui, ó, que eu vou destacar aqui para você, o endereço de e-mail, gente, é formado por umas três partes aí distintas, mais ou menos, olha, que é o usuário, que é o arroba e que é o domínio. São essas três partes distintas, é uma sequência, né? É uma sequência de caracteres que identifica uma conta de e-mail, né? São esses caracteres, ou seja, o usuário, arroba e o domínio, que identificam que isso aqui, ó, é uma conta de e-mail, tá? Justamente por causa de onde? Do arroba, né? O usuário, né? Observa que identifica o usuário desse e-mail. E o domínio é o nome da empresa. No caso aqui, ó, beltrano@site.com.br. Você vai ver outros tipos de e-mail, por exemplo, que vão identificar nessa parte aqui o domínio, que será o nome de uma empresa, tá? E aqui é o usuário. Então é isso que identifica uma conta de e-mail. São essas três partes aqui distinta, e é preciso ficar muito atento com isso, que às vezes pode cair numa questão de prova colocando um outro tipo de endereço de um site, mas sem o arroba, e aí já não é uma conta de e-mail, tá? Então tem que prestar atenção nisso aí. Então, através dessa conta de e-mail, pessoal, é possível você enviar e receber o que? Mensagens, tá? Então o e-mail é essencial nos dias de hoje, e o que identifica uma conta de e-mail é justamente isso, né? São essas três partes distintas aqui, uma que é o usuário, depois vem o arroba, e depois do arroba vem sempre o domínio, que pode ser o nome aqui de uma empresa, tá? A gente vai ver mais à frente alguns exemplos para explicitar melhor essa situação aí. Agora, pessoal, é muito importante se atentar para isso aqui, ó, gente. Programas cliente de correio eletrônico. O que é isso aqui, pessoal? São programas, tá, que estão instalados em nossos computadores ou não, tá? Alguns computadores têm esses programas instalados em seus computadores. Alguns usuários usam esses programas que estão relacionados aqui, instalados no seu computador. Então eles ocupam um certo espaço no disco rígido da sua máquina quando você está usando esses programas clientes de correio eletrônico, né? E o exemplo desses programas, quais são aqui, ó? Nós temos o Outlook Express, nós temos o Mozilla Thunderbird, nós temos o Windows Live Mail e nós temos o Microsoft Outlook. Anota isso aqui, pessoal. Anota isso aqui porque é muito importante, tá? Programas clientes de correio eletrônico são programas que estão instalados na sua máquina, no seu computador, né? Eles estão ocupando
um certo espaço no disco rígido ali da sua máquina. Então você precisa entender essa parte aí. Eles têm uma certa, eles têm uma vantagem e uma desvantagem, né? As desvantagens desse tipo de programa instalado no seu computador é que eles ocupam um certo espaço no disco rígido da sua máquina, né? Então isso é uma certa desvantagem, né? Alguns clientes de e-mail, por exemplo, eles são pagos para que você possa usar esses programas, então é outra desvantagem. Mas o que mais interessa, o que é mais cobrado em concurso público, é se você sabe quais são esses programas clientes de correio eletrônico. No caso é o Outlook Express, o Mozilla Thunderbird, o Windows Live Mail e o Microsoft Outlook. É isso que você precisa saber, tá bom? Porque numa questão de concurso, em provas de concurso, o que importa é que você acerte o maior número de questões possíveis, tá? Então você não pode ficar perdendo tempo estudando um material massivo que às vezes desgasta a sua mente e você não consegue decorar, memorizar ou aprender o que é essencial, tá? Então programas clientes de correio eletrônico são aqueles que estão instalados na sua máquina, no computador, ocupam um certo espaço no disco rígido aí. Quais são esses programas de correio eletrônico aí, ó? Cliente de correio eletrônico, Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Windows Live Mail e Microsoft Outlook, tá bom? Então anota aí, copia isso aí. E aí, pessoal, presta atenção agora aqui. Eu falei lá dos programas, né, pessoal? Cliente, servidor, né? Lembram lá quando eu estava falando para vocês, né? Cliente, servidor, que é um programa que está instalado, ou você instala no computador e ele fica ali ocupando espaço no disco rígido da sua máquina. No caso do webmail, pessoal, é completamente diferente, porque ele é feito através dos navegadores, ou seja, todo o processo de leitura, né, ou seja, o ato de escrever, né, o e-mail é feito através do quê? Dos navegadores. Não é preciso você possuir um programa específico para o envio ou recebimento de mensagem. É essa a diferença. Basta o quê? Ter um computador, basta você ter um computador ligado à internet com o navegador, né, que pode ser o Google Chrome, que pode ser o Microsoft Edge, pode ser o que? Internet Explorer e por aí vai. Basta você ter um computador ligado com a internet, né, com um navegador, que você consegue, através da webmail, enviar e receber mensagem. Exemplos de webmail, pessoal, né? Web quer dizer internet, mail aqui o correio eletrônico. Exemplo, nós temos o Hotmail, nós temos o Yahoo e temos o que? O Gmail. São exemplos de webmail, né? Por exemplo, eu posso ter aqui um e-mail, por exemplo, né? Professor, prof49@gmail.com, né? Aqui eu tenho o que? Um exemplo de um e-mail, né? Qual é aqui, ó, minha webmail? Olha, é o Gmail que eu uso, né? Então é feito através dos navegadores, diferentemente dos programas cliente de correio eletrônico que nós vimos, que é um programa que também permite enviar, receber, né? E personalizar mensagens de e-mail, porém eles estão instalados na sua máquina, ocupando um espaço no disco rígido, enquanto que o webmail é completamente diferente. Olha, o conceito ele é feito através dos navegadores. O envio e recebimento, né, a leitura, o ato de escrever, tudo é feito através do que? Dos navegadores. Basta ter o computador ligado com a internet, com o navegador e pronto, né? E aqui coloquei aqui os exemplos de webmail, Hotmail, Yahoo e Gmail, tá? Então copia aí, importante também ter esse conhecimento. Pessoal, agora o que cai mesmo, que tem caído muito na prova é esse formato de e-mail, pessoal. Você já deve ter visto, você que usa aí os e-mails para você enviar, receber mensagens, encaminhar, você vai observar que existe lá na estrutura do e-mail, no formato do e-mail, quando você abre, esses pequenos nomes aqui que estão sempre localizados no lado esquerdo. O primeiro deles é esse termo para aqui, né?
onde você vai digitar o endereço do e-mail, né? Ou seja, o endereço do e-mail do destinatário, na verdade. Aqui eu coloquei fulano@gmail.com. Esse é o endereço do destinatário, o qual eu quero, por exemplo, encaminhar, enviar uma mensagem, né? No campo para, eu vou colocar aqui o endereço de e-mail do destinatário. Bom, quando eu coloco o endereço de e-mail do destinatário e envio a mensagem, lógico, né, através desse endereço a pessoa irá receber a comunicação. Mas existe um outro detalhe importante aqui que parece muito em prova. Essa sigla aqui, né, uma espécie de sigla. Duas letrinhas aqui, olha, o C mais o outro C. O que significa isso, pessoal? Que quando você manda, né, uma determinada comunicação ou um determinado arquivo, né, para uma pessoa e você coloca aqui a outros destinatários e coloca com cópia, por exemplo, para ciclano @hotmail.com, para beltrano @yahoo.com. Observe que eu estou encaminhando esta mesma mensagem que eu mandei para fulano@gmail, eu mandei uma cópia para esses dois outros usuários aqui. E o que é que significa isso? Que esses dois usuários aqui, eles vão poder ver a lista dos endereçados também, né? Ou seja, o fulano, ele vai poder também ver o que foi encaminhado, para quem mais foi encaminhada essa mesma mensagem, ou seja, com cópia para outros destinatários, seja a mensagem, o arquivo, o fulano vai saber que foi encaminhado para o Beltrano e também para o Ciclano, ou seja, ele pode ver a lista de outros endereços que receberam a mesma mensagem que ele recebeu. Então, com cópia significa justamente isso, é que o endereço do fulano aqui, né, no campo para, ele vai poder visualizar quem foi mais além dele que recebeu aquela comunicação. Tá? É isso que você precisa entender. Essa sigla aqui com cópia, né, CC significa com cópia, significa que outros destinatários poderão ver a lista dos endereçados, vão poder visualizar, beleza? E é aqui que às vezes gera uma certa confusão quando cai essa questão em prova, gente. É, por exemplo, quando eu tenho essa sigla aqui, ó, CCO no e-mail, né? Ou seja, quando eu coloco um endereço aqui de correio eletrônico no campo para, né? E quando eu coloco outros endereços aqui, nessas duas siglas, que quer dizer com cópia oculta, gente, o que é que significa isso? Isso significa dizer, né, que o destinatário do campo para, ou os destinatários, pode ter vários aqui também, não conseguirão ver a lista dos endereçados, porque foi mandado com cópia oculta, né? Ou seja, os destinatários aqui do campo para, eles não poderão ver, né, a lista dos endereçados, por exemplo, aqui Beltrano e Ciclano. Por quê? Porque a cópia está oculta, tá? Mas, no geral, todos vão poder ver a mensagem que foi encaminhada. Tanto os que estão aqui com cópia oculta, como os que estão no campo para os endereçados, tá, gente? A única coisa que vai ocorrer aqui é que os destinatários não poderão ver a lista dos